Fala galera, joia? Tirei o mudo aqui de vocês. Quem tiver com ruído no entorno, fecha, bota no mudo. Na verdade, vocês podem todos pôr no mudo, mas eu já liberei para vocês saírem do mudo quando vocês quiserem, beleza? De preferência, eu quero ver vocês, tá? Porque aí, ou seja, não está na minha função aqui tirar teu mudo, né? A gente tem um grupo menor aí. Só fica muito ligado se você está no ambiente de repente com ruído e tudo. Você mantém teu áudio sempre fechado, mas na verdade, uma vez que eu liberei para você, sempre que você precisar falar, é só você liberar, tá? Então, tô trabalhando. Fica um pouquinho com ela aqui. Fica um pouco com a Pandora. Beleza? Evelyn, tá aí? Do notebook? Não sei, eu quero a câmera de vocês. Tô. E eu quero que vocês, se tiver ruído falando em volta, que vocês fechem o áudio. Não esqueçam disso. Vê se você acha pra mim, amor, porque eu tô logada em 2. Peraí. Quem é o LG K9? Só porque Show. Olá. Galera, então olha só para quem entrou agora aí, deixa eu ver se como é que tá. Gente, eu deixei liberado para vocês abrirem e fechar o microfone, porque fatalmente vão ter momentos para vocês perguntarem ou comentarem, mas deixa fechado, tá, Ana, por exemplo, para não ter ruído. Na hora que vocês forem falar, abre, fala, alguma coisa do gênero, beleza? E eu quero, de preferência, que todo mundo mantenha a câmera. Uma maneira ali da gente ver a interação de vocês, a reação também. Tá? Galera, começando aí dia 1 hoje, e eu vou fazer uma outra coisa também. Na verdade, quando eu montei lá o grupo, eu queria uma meia dúzia, 10, 11, 12 no máximo. Né? Claro que a maioria é casal, mas entraram lá 20 e poucas pessoas. E, assim, particularmente falando, na minha opinião, era uma espécie de filtro. Eu tinha certeza absoluta que se eu colocasse 20 e poucas pessoas lá, eu ia achar 12. Agora você Eu vai ia me cobrar achar. de novo. Se eu tivesse 12 lá, se eu tivesse 20 e poucas pessoas, naturalmente vai ter pessoas de alguma maneira não dando conta, desistindo, e eu ia conseguir atingir o que eu queria, que na verdade era ter uma meia dúzia. Quando a gente fala meia dúzia, não é um número muito exato. Silmara, você digitou que não está me ouvindo. Só você ou está todo mundo aí me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo, né? Então, beleza. Então, top. E pessoa que não está me ouvindo, nem na frente da câmera tá. Galera, eu vou fazer o seguinte, na verdade, o que eu estou querendo buscar? Eu estou querendo buscar aquele super time de elite que vai querer aprender a fazer isso, né? E é um time que, obviamente, vai ter aí vai ter que se desdobrar, basicamente, assim, o que eu já faço, eu faço. Agora eu vou começar uma outra coisa por fora, conseguir agregar sem substituir, e eu vou falar uma das primeiras coisas com relação a agregar sem substituir, que nós vamos ter que conseguir fazer. E basicamente, quem não conectar hoje está fora. Está fora. Simplesmente está fora. Então, daqui 4 minutos, às 7h10, eu vou fechar a sala e está fora. E eu vou mostrar para vocês como que nós vamos acompanhar esse passo a passo. Eu acabei... Uma coisa que eu tentei usar lá em 2017, se eu não me engano. Basicamente, eu tentei, mas ficou meio confuso para mim, eu deixei para lá. Mas, daqui em diante, eu
eu acho que eu aprendi, a ferramenta me melhorou e eu vi isso aí funcionar, tá? E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Qual a primeira coisa que eu quero? Eu tô torcendo para não ficar os 20 e pouco, né? Por quê? Porque eu não sei se eu dou conta de olhar 20 e poucas pessoas. A verdade é essa. A minha intenção, obviamente, de trazer 20 e poucas pessoas é saber que ia ter gente que não ia fazer, tá? Que ia ter gente que não ia, sei lá, fazer nada. Beleza? A parte número 1 que eu queria chamar aqui a atenção é com relação ao avatar de vocês, tá? O nicho, o negócio, o mercado, o público-alvo, essas coisas elas andam 100% em conjunto, tá bom? Então a gente vai falar um pouco disso, tá? Vocês já fizeram um exercício, basicamente todo mundo fez. Alguns exercícios particularmente eu gostei muito, alguns eu falei assim, não sei. A minha sensação é que tá tão genérico, tão aberto, que eu não sei se é o caminho. Eu vou dar os porquês também e naturalmente eu vou te explicar por que eu acho que tu acabou pensando do jeito que você pensou, que é bem natural. Apesar de eu já ter mandado um áudio falando um pouquinho sobre isso, eu ia até mandar mais coisas, mas meu telefone tocou na hora, não fiz. E eu queria também, obviamente, falar da questão do casal. Por quê? Não necessariamente um casal. Por exemplo, se eu fosse a Bruna, né? E Bruna, assim que você puder abrir a câmera, câmeras abertas, para a gente poder se ver. Fica mais interativo aqui, né? Ou seja, eu já estou dando uma aula aqui num silêncio absoluto e meio esquisito às vezes, porque eu não estou vendo você, eu estou só vendo, pelo menos ver vocês já me ajuda um pouco, né? Mas eu não consigo ter assim uma reação auditiva de vocês agora, até para evitar o ruído aqui, beleza? Beleza, bateria vai morrer. Pô, se o cara não se programou para ter o celular carregado agora, pô, bota o celular na carga aí, senão vai ficar fora. Então, galera, a gente vai também traçar essa questão de trabalho em casal, trabalho em equipe. Eu vou dar algumas orientações, algumas dicas e contar um pouquinho de como que a gente vem fazendo isso, tá? E por exemplo, né, eu fui dar o exemplo da Bruna aí, assim, tipo assim, pô, cara, ali eu sou sozinho no negócio. Sinceramente, se eu tivesse a oportunidade de persuadir alguém a estar nesse projeto comigo, de maneira que realmente essa pessoa topasse ter responsabilidade com alguma coisa, eu faria. Ale, mas como é que vai ser isso? Ela vai ter que ganhar alguma coisa. Ué, se ela está fazendo alguma coisa, é natural que ela ganhe. Meio a meio, ali? Como assim? Ela faz 5% da tarefa, vai ganhar meio a meio do quê? Entendeu? Eu vou falar um pouco mais sobre isso aí também. Então, basicamente, hoje a gente vai conversar sobre nicho, a gente vai conversar sobre um pouco do planejamento, principalmente voltado para casal, para duplas, tá? E eu vou falar um pouco do vídeo de vocês também. Beleza? Não consegui assistir todos. Para alguns foi super desafiante falar meia hora, sim ou não? Quem foi muito desafiante falar meia hora, né? E teve gente que, na verdade, até que foi, enfim, né? Enfim, beleza? Então, eu vou começar por essa parte do casal, primeiramente, tá? Pô, Ale, eu sou super sozinha. Vou tomar uma água agora? Não, não sei. Sabe por quê? Porque basicamente é o seguinte: dentro desse universo da fórmula de lançamento, né? A fórmula de lançamento, basicamente, é o nome bonitinho que o Érico Rocha deu para o projeto dele, beleza? Tem gente lá que, tipo, enfim, gosta do nome, tem gente que não gosta, pouco importa, certo? E igual a gente deu o método SEC para o nosso, tá bom? Então, isso é só um nome genérico lá, que ele criou a marca dele com base nisso aí, tá? E dentro daquele universo lá, existem basicamente, é muito comum ter dois tipos de perfil. Às vezes, uma única pessoa faz muito bem as duas coisas, às vezes não. Beleza? Então, eu queria que vocês tivessem papel e caneta na mão para registrar algumas coisas importantes que a gente vai falar aqui.
A primeira delas é o seguinte: quais são esses dois perfis? Existe o especialista e existe o lançador. Existem esses dois perfis. Esses dois papéis podem ser executados por uma única pessoa, muitas vezes executado por duas pessoas. Ah, Lê, mas existem outros papéis? São todos secundários. E geralmente quem está começando não perde tempo com isso. Ou melhor, não terceiriza isso. Não profissionaliza demais isso. Porque profissionalizar demais talvez tenha que terceirizar. Ale, me explica melhor. Quem é o especialista? O especialista é o seguinte, imagina o seguinte. Eu sou um ex-jogador de futebol. Tá? Joguei futebol a minha vida inteira, encerrei a minha carreira e passei aí por 20 clubes, passei por muitas peneiras quando criança, tipo a história lá do Denilson, que foi da seleção brasileira. O cara passou por 15 peneiras, na última conseguiu. Isso é muito comum para um jogador de futebol, tá? É só um exemplo, beleza? Eu poderia ter, por exemplo, um curso ensinando pais e filhos que aspiram a ser jogador de futebol, basicamente orientando pais sobre o passo a passo, sobre como caminhar nesse labirinto para conseguir ter o filho dentro de uma escola de futebol séria, com chances de passar por todas as peneiras. Isso poderia ser um caminho, né? Vamos imaginar o seguinte: eu sou especialista. Eu passei por tudo isso, eu sei. Tá? Ale, tenta dar mais exemplos que tem a ver com o nosso negócio. Cara, eu sou o cara que perdi 10 quilos, eu sou o cara... Deixa eu pegar algumas coisas até de vídeo. Por exemplo, vídeo da Micheline. Eu sou a mulher que causava 36, ganhei peso, que só cabia no meu pé o sapato 38, de tão inchada que eu fiquei. Eu sou a mulher que depois da minha gravidez, eu perdi 10 quilos, mas ainda ficaram pelo menos 12 quilos pós-parto, ou seja, eu não consegui recuperar. Né? Eu estou dando, por exemplo, coisas do vídeo da Micheline. Eu sou aquela menina nova que, até os 19 anos, tinha que ir na área de roupas infantis para comprar, porque era magérrima. Com 25, isso começou a mudar um pouquinho, e principalmente depois que casou, né, aos 25, vida profissional, e principalmente com casamento, isso mudou drasticamente, tá certo? Ou seja, eu sou a especialista. Ale, só porque eu vivenciei isso, eu posso me considerar um especialista? Aí é que tá, isso é um outro problema. Porque, obviamente, quando você tem uma experiência como essa, e você passou por um processo, por uma metodologia e emagreceu, e consegue manter isso, se for um efeito sanfona da porra, também não resolve. É complicado. Porque assim, perdi 50 quilos, tá, mas já ganhou 40, como é que tu quer explicar para as pessoas como é que perde? É mais complicado, tá bom, gente? Aí é mais difícil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, imagina, você perdeu peso, você é uma prova viva disso. Você tinha um monte de dores, sonhos, e você conseguiu ajustar isso aí na tua vida, recuperou tua saúde, etc. e tal. Isso te torna um especialista? Gente, há muitos graus de especialista. Há muitos graus. Na verdade, uma vez que você consegue, você pode querer vender um produto ou um serviço com base na tua experiência. Eu consegui fazendo isso, eu vou te mostrar exatamente como eu fiz. E toda coisa gira em torno de você, do como que você conseguiu, como que você conseguiu, como que você conseguiu, como que você conseguiu. Por que isso é muito importante? Eu queria muito que vocês conseguissem gravar, memorizar isso muito bem, fazer as anotações de vocês. Porque, basicamente, se a tua vida é essa, a gente vai ter que tentar entrar um pouco dentro de você e saber assim, o que você aprendeu no processo que te torna um especialista em ensinar. Ali, o que mudou na minha cabeça foi minha mentalidade. Ok, então talvez essa seja a tua área. Galera, isso vai dar grandes ideias para vocês revisarem o nicho de vocês. Porque o nicho, essa ideia do avatar e tal, do teu cliente ideal, ele tem que estar casado com uma coisa que eu vou entrar bem a fundo com vocês. Uma coisa que, tipo assim, tu ama falar porque tu fala tanto daquilo, que tu gosta daquilo, que tu domina aquilo, que é a tua vida. Aí tu fala tanto que talvez essa seja a coisa que tu mais vai vender. Beleza? Isso tem um pouco a ver com um vídeo de meia hora sofrer tanto.
ser tão doído a ponto de várias pessoas não terem conseguido dar conta de concluir meia hora, né? E óbvio, só para deixar claro para vocês, se lá no começo eu tivesse dito, quem não fizer um vídeo de meia hora, 10 minutos tá bom, eu aceito. Muitas pessoas tinham parado em 10 minutos. Algumas que só conseguiram fazer um vídeo de 10 minutos, com 5 minutos tinham encerrado, gente. Essa que é a grande verdade. O que aconteceu foi o contrário. Como eu não falei nada, muita gente que fez se esforçou no máximo que pôde. E teve gente que chegou lá em 30 minutos, já estava meio redundante, parou o vídeo. Simplesmente, pum. Teve gente que daria para falar um pouco mais, facinho. E teve gente que assim, 10 minutos, perdeu o ar, parecia que ia morrer. Só que se eu tivesse contado para ela que 10 aceitava, talvez ela me entregava um vídeo de 5. E na verdade, esse vídeo nada mais é que um exercício para a gente voltar lá em quem você é, conectar com o teu perfil, com o teu público, com o teu avatar e as coisas fazerem sentido. Por que eu estou falando isso? Porque não dá para doer, para ser uma coisa extremamente exaustiva. Vamos voltar para os dois papéis. Eu estou indo para o papel do especialista primeiro. Talvez a tua grande mudança tenha sido uma mudança realmente alimentar. Por exemplo, se a gente conversar com o Rafael, até porque ele passou por um processo assim. Teve um período que o Rafa estava aqui dentro, mas queria trincar muito, secar. Ele já estava dentro do negócio, já estava seco e tal. E aí, ele comprou uma paradinha de um cara que ensinava ele a mexer no PayPal, não. Como é que é o nome daquele negócio? Ai, caceta. Que dá lá macro e micronutrientes, que dá caloria, tudo dos produtos. Gogonoide. Ele pegou esse troço como nunca. E assim, o Rafa, ele já foi marmiteiro de batata doce e frango, de pesar comida. Ele já fazia isso e gostava. Então, basicamente, quando ele teve uma baita aula do Gogonoide, o que ele aprendeu a fazer? MyFitnessPal faz isso. MyFitnessPal, a gente já teve uma época que a gente promoveu o MyFitnessPal. É basicamente um diário alimentar, onde você põe as coisas calculadas, ou seja, pesadas, você sabe quanto de frango entrou, quanto de arroz entrou, quanto disso entrou, quanto daquilo entrou, quanto de shake entrou, e na verdade o sistema ele começa a te dar balanço de macro, micronutrientes. Macronutriente, gordura, proteína e carboidrato, e os micronutrientes, as vitaminas. E uma vez que você tem esse equilíbrio, obviamente com base num objetivo, você tem um equilíbrio. Por exemplo, se eu quero perder peso, meu carboidrato pode estar lá em cima e tal, enfim. Né? Se eu quero ir pelo um caminho da Dukan, pode gordura, pode proteína, carboidrato é menor. Existem ciclos para fazer isso bem feito, e aí naturalmente você vai ter resultado. Então, por exemplo, o Rafa talvez seja um cara indicado para entrar numa área muito voltada para alimentação mesmo, porque ele conhece e gosta. Ele mede as coisas. Teve um tempo atrás, a Natália virou e falou assim, Rafa, eu vou trincar, então você faz isso comigo. Primeira tarefa do Rafa para a Natália é assim, você tem balança? A Natália falou, claro. Não, de comida. Ah, não tenho. Então, primeira coisa é você querer comprar uma balança. Ou seja, uma balança de precisão, de gramas, para calcular a comida e porcionar a porra toda. Essa era a vibe dele. O Natália falou, velho, não vou fazer isso nem a pau. Senão, se eu já gostasse disso, eu não tomava shake. E aí esse assunto morreu. Entendeu? Talvez a tua parada, ela seja uma parada mais de mentalidade. Talvez a tua parada seja uma parada de o seguinte, Ali, eu não meço nada, mas eu amo fazer as receitinhas daquilo que é considerável pela cartilha mais saudável. E essa aqui é a minha vibe, tipo Juliana. Todo dia está fazendo uma receita diferente, está cada dia melhor o que ela está fazendo, e a mulherada curte muito isso. Talvez você seja o cara da atividade física. Ou seja, basicamente eu queria que vocês pensassem um pouco até do que eu falei na terça, como que a gente divide o conteúdo. Coach e mentalidade se combinam, suplementação e alimentação se combinam, porque tem muito a ver com receita ou tem a ver com conceito. Porque eu posso trabalhar a questão da suplementação e da alimentação com base em receitas saudáveis, que é muito atrativo, ou com base em conteúdo técnico. Por exemplo, ai meu Deus, eu vou esquecer agora. Eu estava lendo um artigo científico de uma situação
no cérebro. Agora eu não sei qual área do cérebro, me fugiu a área do cérebro, que essa área inflama. E há uma relação dessa área inflamada com ganho de peso. E uma vez que as pessoas fazem uma alimentação, que seja uma alimentação baseada em ômega 3, ômega 9, gorduras saudáveis, e desinflama essa área, que eu não lembro se é do hipotálamo, mas eu tenho 99% que é, essa área, Eu uma acho vez... que é hipotálamo. Então beleza, está em 99%. Na verdade, quando eu comecei a falar que eu esqueci, o hipotálamo não veio, depois veio. É hipotálamo. Essa área desinflama e ativa um processo de queima de gordura mais naturalmente. Por isso que talvez todo mundo que toma mais ômega 3 perde mais peso. Pode ter a ver. É por conta de produção de hormônio. Pode ser, né? Então, inclusive eu vi isso assim, de uma pessoa gordinha, da área acadêmica, que fez isso acontecer, viu nela, etc e tal, isso acabou virando um negócio. Tá? Ou seja, por exemplo, eu sou um cara mais técnico, eu gosto dos estudos. Eu, particularmente, se eu fosse um especialista, eu ia ter que ter mais estudos na minha mão para levar conteúdo altamente técnico. Meu público ia ter que ser um público que curte coisa técnica, curte o número da repimboca da parafuseta. Eu não vou botar na balança o arroz com feijão, mas eu trago estudo científico, do tipo assim, tantas pessoas entraram numa sala, tantas comeram isso, tantas comeram aquilo, tantas foram dormir, tantas não dormiram. Quem perdeu peso? Quem dormiu. Quem não dormiu não perdeu peso. Eu adoro esses estudos, assim, eu amo essas coisas. Eu gosto de revista que tem isso, tipo super interessante. É minha praia. É isso que eu sei falar, que eu gosto, na verdade, assim. Entendeu? Então, galera, a gente tem essa área, que é uma área voltada para o especialista. Porra, Lê, eu não curto, não aprendo, não tenho interesse em aprender. Nada de mentalidade de coach. Não é minha vibe. Eu não curto querer falar nada da área de alimentação, nem de suplementação. Eu também não curto ter que fazer as receitinhas, tipo dona de casa na cozinha. Não curto. Eu também não curto atividade física. Ô, velho, sobrou porra nenhuma. Não é você que vai ser o especialista. Não te sobrou nada. A verdade é essa, bem séria. Não te sobrou nada. Não sei, se tu consegue enxergar alguma coisa, olha para os nossos 6 pilares. Não sei o que sobrou para tu. Entendeu? Por isso que eu tô falando esse lance do cônjuge. Qual é a outra vertente, galera? Qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é o seguinte, eu sou o lançador. Ale, como assim eu sou o lançador? Cara, eu pego o conteúdo lá, o vídeo da Nath, eu edito, eu monto os videozinhos, eu subo a campanha, eu arrebento no Google Ads, eu arrebento no Facebook Ads, eu saco tudo daquilo lá, eu sou o cara que faz as campanhas de anúncio, eu sou o cara que olha tráfego, que olha a conversão, eu sou o que tabulo todos os números, eu sou essa pessoa que eu vou, na verdade, se tivesse alguém perito nessa parada aqui já, a gente não estava conversando. Talvez que estivesse falando e dando aula seria você. Na verdade, quem está a fim de aprender. Então, por exemplo, na minha divisão com a Natália, o que nós vamos fazer? Eu não estou preocupado só agora com o coronavírus. Até porque eu quero que meu negócio ele dure 1 ano de aprendizado para eu ficar rico com isso. Porque eu vou ter que fazer um trabalho. Até porque é o seguinte, eu não estou rico para jogar muito dinheiro em propaganda e queimar dinheiro. Eu preciso estudar mais para gastar o mínimo possível, ter meu dinheiro mais bem investido. Tá certo? Em marketing pago, em publicidade. Ou, na verdade, trazer as melhores técnicas de engajamento para ter um público tão engajado comigo que eu não preciso fazer tanta publicidade paga, porque eu tenho um público que já curte muito o meu conteúdo e já me acompanha muito, já quer muito o que eu faço. Beleza? Então, basicamente, cara, nós vamos ter 2 públicos. Ou 2 públicos. A gente tem grandes 2 áreas. A gente tem uma área de um cara que é o típico lançador, ele é o cara que olha os números, ele é o cara das campanhas, ele é o cara que abre carrinho, fecha carrinho, vê se está convertendo aquilo em dinheiro ou não, etc e tal. E a gente tem um outro cara, é o cara que domina o conteúdo, ele é o especialista do tema e ele é o produtor de conteúdo. Então, basicamente, eu tenho um produtor de conteúdo e eu tenho um back office, o cara por detrás das cortinas, que vai fazer esse conteúdo ser distribuído. Talvez essa é um pouco resumido, mas seja a maneira mais simples de você entender.
eu decidi com a Natália. Natália vai gerar conteúdo. E eu tenho que ajudar a Natália a distribuir conteúdo. Ale, quer dizer que ela só gera conteúdo e tá tudo bem? Não. Um pouquinho antes da gente começar aqui, para ela não precisar me perguntar, eu estava gravando o áudio para ela explicando como eu convidaria alguém para um ao vivo dela. Tá? Por quê? Porque eu tenho olhado esse tipo de coisa, estudado como é que a gente faz isso, como é que a gente põe os gatilhos e melhora isso. Agora, ela está indo no 1 a 1 no WhatsApp dela fazer esses convites. Ela está indo no 1 a 1. Por quê? Porque, assim, eu não posso criar uma campanha de marketing ainda, porque eu tenho e-mail de 5% dos meus clientes, dos meus ouvintes, dos meus PJ, infelizmente, e eu tenho 5% de e-mail e tenho 100% de WhatsApp. Então, vai na mão aí, senta o pau e manda os WhatsApps. Para quê? Para promover um pouco mais, que tu está fazendo a live, amanhã é sexta, minha última live da série de 20 lives sobre mudança de hábito, e naturalmente, bora lá, você tem que estar lá, eu quero ver você no meu fechamento, alguma coisa do gênero. Enfim, eu não estou entrando no script, entendeu? Então, a gente tem essas duas coisas. Para alguns casais aqui, principalmente onde um está mais dentro do negócio e o outro está um pouco mais por fora, talvez possa ser uma área onde você vai se dividir. Onde eu queria chegar? Eu queria pensar em responsabilidades. E talvez, assim, vou pegar um exemplo da Bruna. O irmão da Bruna é um design do cacete, muito bom. Talvez ele queira entrar um pouco mais a fundo, entender um pouco mais sobre criativo, entender um pouco mais na hora de montar uma arte, um design, um criativo. Que frase pode, que frase o tio Facebook não deixa fazer marketing porque ele acha que aquilo é propaganda enganosa, ou não só propaganda enganosa, existem alguns termos aí, eu vou falar sobre isso depois. E talvez ele possa, obviamente, doar muito mais, e aí você tem uma parceria. Tá? Qual a minha intenção com as parcerias? Vários de vocês podem ter parceiros aqui, tira proveito disso, divide melhor. O que não pode acontecer, na minha opinião, para quem trabalha em dupla, os dois vão bombar na internet. Mano, para, não vai funcionar. Porque você vai ter muita coisa para aprender e para fazer. O que eu estou fazendo? Eu tenho conteúdo sendo gerado do meu Instagram e conteúdo sendo gerado do Instagram do Espaço. Eles são mais genéricos. Eles não são mais genéricos. Assim, eventualmente eu boto um videozinho meu, eu falando, alguma coisa assim, mas eu não estou preocupado, eu não tenho a responsabilidade de fazer assim. Agora, quem tem que ter conteúdo autêntico, de valor, é a Natália. É o Instagram dela. Ou seja, aqui em casa está muito bem definido assim, a Natália vai ser a famosa da rede social. E talvez em algum momento da vida, a hora que o nosso negócio estiver bem estruturado, eu entre e vire um famoso da rede social também. Por quê? Porque eu acho maneiro também, porque eu acho que eu sei muita coisa e gostaria de poder ensinar muito do que eu sei como uma missão da minha vida. Faz muito sentido isso para mim, só que agora a gente tem que optar. Por quê? Porque senão vão ser 2 caras para produzir conteúdo, 2 caras para editar conteúdo, 2 caras para fazer toda a parte de marketing, de campanha, de venda. E o nosso negócio tem muita pós-venda. Quando eu fiz um desenho do negócio, falei, Natália, a hora que o teu negócio engrena e as pessoas começam a clicar no botão e pagar, se 100 pessoas pagarem em uma semana, eu tenho que fazer 100 pedidos no My Herbalife. E eu tenho que monitorar que 100 pedidos chegaram na casa de 100 pessoas. E eu preciso ensinar 100 pessoas a preparar um produto corretamente. Eu preciso dar planejamento alimentar para 100 pessoas. Senão, fudeu. E outra, quando a gente pensa que nós vamos ganhar mais de 100 mil reais por mês com isso, 100 mil sem royalties, 100 mil só a gente. Quando a gente vai fazer dessa forma, mais de 100 mil reais, o que acontece é que, vamos imaginar que o nosso produto custa 367. Tá? 100 mil reais dividido 367. 100 mil reais bruto. Eu tenho que ter 272 clientes, 272 vezes 367. A 99.800. 273. Ou seja, eu tenho que ter 273 clientes com aquele ticket ali fazendo um pagamento. Quando eu tiver um negócio, vamos imaginar que eu não vou ter um carrinho de uma semana, eu vou ter até uma coisa mensal. Quando eu te falar que para atingir um número
que eu sei que não vai acontecer de primeira, mas lá pela 7ª vez tende a acontecer. Porque são os números lá dos alunos do Érico. Lá pela 7ª vez, ou seja, é um ciclo evolutivo. Você vai progredindo, progredindo, refinando o teu produto, refinando a tua oferta, até que você chega. Ou seja, alguém vai ter que estar mais de olho em como é que refinou a oferta. Alguém vai ter que olhar para aquela oferta e olhar os números e falar, pô, tu mudou aí, mas não melhorou muito. Alguém vai ter que olhar para aquilo e falar assim, caramba, essa imagem que a gente fez com uma chamadinha, com você sorrindo, está muito mais eficiente do que um vídeo seu falando. Então, o vídeo está ruim, sai o vídeo, deixa você... E assim está conectando melhor com o teu grupo. Cara, nós vamos entrar num universo gigante. Tá? Então, por isso, é o seguinte, para quem trabalha em dupla, na minha opinião, vocês vão ter que ter um pouco de clareza. Óbvio, às vezes é mais fácil sacar um pouco disso quando a gente olha assim, por exemplo, a Luana e Fábio. Pô, Luana está 100% dentro e o Fábio é um apoiador. Talvez o Fábio decida se inteirar um pouco mais da sua outra área e realmente ter responsabilidades com ela. E Luana é a especialista, obviamente, e vai ser uma especialista que, para compensar o tempo mais limitado do Fábio, vai ter que aprender um pouco da outra parte, porque o Fábio não vai ter tanto tempo disponível assim. É um caminho. Mas quando a gente pensa, por exemplo, Ana e Leandro, pô, os dois estão 100% ali atendendo o cliente e tal. Cara, alguém vai ter que definir quem vai ser aí a pessoa de frente para as câmeras. Tá bom? Lei, se a gente quisesse fazer isso como casal, cara, daqui a pouco teu espaço abre, tu volta pro espaço, tu vai ter cliente não sei aonde. A vida continua igual daqui a pouco, principalmente daqui a pouco, e talvez vai te faltar tempo. Pô, Lê, eu vou ser prejudicada porque eu tô sozinho? Não, tem um monte de gente, inclusive, ficou rico com essa metodologia e estão sozinhos. Tá bom? Estão 100% sozinhos. Então, essa é a primeira coisa. Por quê? Até por que eu estou começando por aqui? Porque quando eu propus o exercício, muitas pessoas que eram um casal me responderam separadamente. Não olharam para o casal, fizeram separado. Está errado? Não, não está errado. Tem algum problema nisso? Não. Eu até queria ver os dois. Por quê? Porque talvez eu ia ter um certo feeling de qual dos dois, talvez, quem sabe, está com isso mais alinhado. Qual dos dois, talvez, tá? Então, eu deixei muito aberto, beleza? Queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu falei até o momento. Quer dizer, dúvidas de como é que a gente divide o que a gente faz agora, ok. Essa dúvida é depois, mas assim, por exemplo, Ali, como é que a gente define isso? Eu ainda estou meio na dúvida, ali eu sou sozinho, eu vou dar conta? E tem um monte de gente dando conta sozinho. Isso aí também não é dúvida. A dúvida não é essa. A dúvida é assim, cara, nós dois estamos 100% no negócio. Quem se acha que deveria ser? Ou então os dois pensam aí, discutem sozinhos primeiro, depois a gente troca uma ideia por fora. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quem quiser, vai lá, abre o áudio e pergunta. Só seja rápido. Não fique com vergonhinhas. Ou digite. Muito bem. Vou avançar. Vou falar um pouco mais de nicho, tá? Vou falar como que nós vamos estruturar o nosso negócio daqui em diante. Eu tenho uma proposta que eu acho que vai dar muito certo. Vocês estão me ouvindo bem aí? Picotou ou ficou? Não, tá normal. Faz assim que está normal. Beleza. É porque deu aqui mensagem de internet instável, conexão instável. Vamos lá. Quando eu propus o Google Keep, eu não estava muito seguro se esse seria o melhor caminho. Quando começou a chegar 400 notas do Google Keep, eu confesso que eu fiquei muito feliz que vocês estavam fazendo. Agora, para cada exercício, vocês fizeram uma nota. Vocês não foram lá naquela mesma nota e falaram assim, pronto, exercício 3 é de avatar, deixa eu voltar no exercício 1 e melhorar, revisar. Deixa eu pegar o link do vídeo do 2, botar aqui junto, ou seja, do exercício 2, e eu ter uma nota sua, tá? E aí eu comecei a ficar louco e comecei a ter que colorir. E outra, olha, 99% das notas chegaram para mim, você não pensou nisso, mas não tinha nem teu nome, eu que fui botar teu nome, para me ajudar a achar vocês, né? Mas eu também não falei nada sobre isso, eu não tô brigando não tem nada a ver. É só que é o seguinte, a hora que isso chegou para mim, eu falei, meu Deus, que confusão, como é que eu organizo isso? E eu já estava namorando um sisteminha que é do Google também, ou seja, sair do Google Keep para ir para uma outra ferramenta do Google não vai matar ninguém, que chama Google Classroom.
Google Sala de Aula. Tá? Então, agora o que eu vou, basicamente, compartilhar minha tela com vocês. Eu vou mostrar um pouquinho disso aqui. Essa aqui é o Google Sala de Aula. Então, eu criei uma sala de aula chamada Fórmula Sec. Tá? Nessa sala de aula, por exemplo, a gente tem uma tela aqui inicial, onde é o nosso mural. Por exemplo, lá no dia 2 de maio, eu botei onde tudo começa, basicamente um pouquinho daquele blá, blá, blá do meu primeiro texto do canal, ele veio para cá. Tá aqui. Tá? O que pode, o que não pode, eu botei hoje. Política do Facebook, que é bem chato, por exemplo. Aqui, o que ele analisa, o que pode, o que não pode, tá como imagem. Se você clicar no link, você vai ver. Por exemplo, vou pegar os mais importantes daqui. Ou seja, coisas como essa a gente vai colocando lá. Por exemplo, quando eu faço um anúncio, se eu faço um anúncio do tipo, clica aqui e saiba mais, e esse saiba mais me leva para uma página, tipo a nossa página, método SEC, que tem antes e depois, ele não aceita esse tipo de anúncio, porque ele não aceita antes e depois. Então, ou seja, coisas que eu já estou buscando soluções para a gente ter umas páginas mais básicas para funcionar via anúncio. Tá? Coisas que eu já estou testando, página que o Nath já tem. O que funciona bem são os depoimentos. Eu tenho visto muitos coaches de emagrecimento com página, né, relacionada aos métodos deles de emagrecimento, onde eles não colocam antes e depois, eles colocam os depoimentos. É isso que eles fazem. E aí tem tipo uma headline chamando para cada depoimento. Isso, porque basicamente antes e depois não pode. Exato. Qualquer conteúdo discriminatório, por exemplo, que idade, orientação sexual, gênero, condição genética ou saúde. Ou seja, se eu estou meio que falando assim, tu não pode ser gordo, eu estou discriminando o gordinho, coitado gordinho. Tá? Ou seja, então aqui a gente tem uma série de políticas, tem mais de um item que tem um pouco a ver com a nossa parada. Tem um item aqui da galera mais business, focadão no recrutamento. Venda de multinível também. Você não pode criar um anúncio do tipo, cara, vou te ensinar a ficar rico em X dias, coisas do gênero. Aqui, Lê, mas eu posso fazer um post disso? Fazer um post é uma coisa, transformar isso num anúncio é outra história. Aí fazer com que isso realmente seja entregue, né, é uma outra história. Então aqui a gente tem isso, não quero entrar nesse detalhe ainda. E basicamente, galera, deixa eu entrar na outra parte. Olhando para o menu lá em cima, mural. O que é um mural? Aviso, atividade, tudo entra no mural. Então, basicamente é o seguinte, segunda-feira nós vamos ter um assunto que eu quero que vocês aprendam. Eu venho aqui no mural e digito aqui o conteúdo, boto vídeo, eu posso anexar vídeo, link, eu posso anexar o que eu quiser. Pronto, o conteúdo está ali. Ali é um exercício. É um exercício, então uma atividade, está aqui. Então, basicamente, vocês têm duas atividades, e o legal da atividade é que, por exemplo, quando eu crio aqui uma atividade, eu tenho que colocar tudo aqui, ó, título, instrução, eu posso anexar coisas ou criar documentos, tá? E eu boto até quando tem que ser entregue, beleza? E assim a gente consegue acompanhar. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu já criei duas atividades, todas as duas para ser entregue até dia 10, que é domingo. Basicamente, bastante coisa vocês vão copiar e colar da lista do Google Keep, mas vocês vão conseguir dar uma revisada nisso, tá? Então, esse aqui, ó, basicamente sobre nicho, avatar e responsabilidades. Então, eu trouxe aqui 12 perguntas. Você trabalha sozinho em casal? Se trabalha sozinho, você teria apoio de alguém? Ele poderia se responsabilizar com tarefas? Quem ficará famoso nas redes sociais? Se você avaliar, isso eu queria que vocês pensassem. Se você avaliar de 5, os teus 5 a 10 os clientes que você mais gosta. Se você avaliar os 5 a 10 clientes que você mais gosta, como eles são, o que eles têm em comum. No caso do casal, quem se conecta melhor com esse público? Tá? Quem é mais ligado em números? Quem domina melhor as câmeras? Beleza? E isso vai ajudar a pensar no nicho. Tá? Além disso,
né? Quando você clicar aqui em ver atividade, você vai ver a atividade. Quer dizer, quando eu mandar isso aqui para vocês, vocês vão poder entrar nessa atividade e responder. Quando eu entrar nessa tela, eu sei quem respondeu e quem não respondeu. Vai aparecer aqui para mim. Por exemplo, até o momento não teve ninguém. Ninguém respondeu, né? Enfim, eu vou poder classificar aqui depois e tal, ninguém respondeu. Revisando seu nicho, mercado e tal. Então, basicamente, nós vamos falar de nicho, subnicho, avatar, atividade número 2, né? Aqui, nesse de baixo, nicho, avatar e responsabilidade, eu trago muito uma questão pessoal. Qual o perfil do teu cliente, sobre o que... isso aqui é muito legal, olha. O que você ama falar, que acaba passando o dia todo falando. Quando está com os amigos, fala. Quando está com a família, fala. Qual assunto bate teu coração? Eu fui genérico. Quando você está no mercado de saúde, bem-estar, emagrecimento e cuidados em geral, o que você ama falar que acaba passando o dia inteiro falando sobre aquilo? Tá? E aí agora nós vamos relacionar os itens 8 e 9. Na verdade, não é 8 e 9. É 9 e 10. Porque eu adicionei um item lá em cima. Os itens 9, até bom que eu vi aqui. Não consigo nem mudar. Vocês vão achar aqui, item 9 e 10. Quando eu relaciono os itens 9 e 10 com 5 e 6, basicamente é o que eu amo falar com o que meu cliente, o que os meus principais clientes têm em comum. E aí? Isso se conecta? Realmente se conecta? E sobre o que você poderia falar hoje sobre horas sem cansar? Esse assunto seria relevante para você? Tipo assim, esse assunto teria a ver com isso aqui que a gente faz? Porque o que a gente precisa começar a mensurar agora? Quem, na verdade, já tem uma certa bagagem e já consegue gerar conteúdo e agregar valor, e quem, na verdade, precisa estudar mais o mercado que está inserido. Porque eu já peguei treinamento do Érico e dele falar assim, você quer falar sobre finanças? Você é um cara bom, você é um cara endividado, resolveu suas finanças, você acha que isso vai ser um bom mercado? Agora, pô, tu já leu os 2, 3, 4, 5 principais livros de finanças? Tu já leu os principais artigos? Quais são as principais referências de finanças? O que mais você pode aprender com esses caras para você ter mais conteúdo? Ou tu já tem todo o conteúdo que você precisa? Se tu tá com dificuldade de criar um videozinho de 30 minutos, um só, talvez tu não tenha esse conteúdo ainda. Isso vai ter que precisar estudar mais. Então, isso vai ajudar um pouco. Aí, quando a gente entra na segunda atividade, uma atividade onde, com base naquele pensamento muito mais filosófico e pessoal, vocês vão trabalhar nicho. E aqui em nicho, esse foi basicamente o exercício que eu trabalhei com a Natália. Esse PDF aqui. Esse PDF e o Word aqui, documento, aqui no Word tem perguntas que eu extraí dos 2 vídeos, tá? Mas esse PDF é um PDF que basicamente foi a minha base para trabalhar nicho com a Natália. E eu queria contar um pouco mais sobre essa história. Então, o que nós vamos fazer? Eu não vou correndo eliminar o Telegram antes da gente conseguir fazer isso aqui dar certo. Mas por que isso aqui é legal? Porque tem Google Agenda, porque dá para anexar uma cacetada de coisas e as coisas ficam mais organizadas. Vocês vão aparecer aqui como alunos, né? Vocês vão poder botar coisa no mural de dúvida, sei lá. Vocês vão entrar no aplicativo e vão ver quais são as próximas entregas, ou seja, isso aqui é um aplicativo do Google voltado para escolas. Uma escola registra os alunos aqui, os professores registram as atividades, os alunos fazem, e isso funciona muito bem, tá? Basicamente, vocês vão achar essa escola, essa sala de aula com base nesse código, e eu vou passar isso para vocês direitinho, tá? Então, esse vai ser, na minha opinião, o caminho que vai ajudar a gente a ter isso mais clareza. Por que isso que eu estou falando? Porque, na verdade, se a coisa fica desenhada em tópico, quando a gente também precisa voltar lá e pesquisar, fica mais fácil, tá? E no começo é uma ferramenta, tem que se familiarizar, mas depois você se familiariza, tá tudo certo. A gente pode ter tópico para N coisas. Por exemplo, nós vamos ter que melhorar a edição de vídeo, nós vamos ter que trabalhar a edição de foto. De repente vai ter um item lá que vai ser uma aula do Ayrton sobre como melhorar a foto. O Ayrton é bom nisso, aí ele explica.
entendeu? E aí, não necessariamente tudo que está lá tem que virar um exercício, que é exercício está em atividade. Mas como fica tudo em tópico, fica muito fácil fazer pesquisa. Gente, afinal de contas, qual é a principal ferramenta de pesquisa do planeta Terra? O Google. E essa é uma plataforma do Google. Então, pesquisar conteúdo ali dentro e achar as coisas é muito fácil. Tem conteúdo que, pô, 3, 4 dias de post lá no canal, eu já fiquei mexendo a barra de rolagem para achar e já fiquei falando, pô, onde que tá isso mesmo? E foi um conteúdo que eu que coloquei, ou seja, se eu tiver dificuldade para achar aquilo lá, imagina você. Então, eu estou botando fé nessa plataforma aí. Eu vou passar isso para vocês. Todo mundo que está familiarizado, pô, olha, isso aqui vai ser legal. Aí a gente elimina lá. Ou seja, basicamente eu não vou ficar colocando mais nenhum conteúdo no Telegram, eu vou trazer os conteúdos para cá. Tá? O conteúdo que já tinha no Telegram já está atualizado ali. O conteúdo que interessa já está atualizado ali. E eu queria entrar um pouco nesse caminho do nicho para a gente encerrar, que a gente tem basicamente 10 minutos. O tempo passa muito rápido. Tá? Inclusive, depois a gente chega à conclusão bem aí, se está um pouco mais conceitual, é para organizar, daqui a pouco isso vai evoluir para coisas mais técnicas, obviamente. Clica aqui, tem que fazer assim, o próximo passo é esse, óbvio. Né? E depois a gente evolui com mais calma, se 1 hora tá bom, se talvez um pouquinho mais é melhor, a gente começa um pouquinho antes, enfim. Mas talvez funcione muito bem assim. Tá? Uma das coisas mais importantes quando eu trabalhei com Natália Nicho, e por que eu queria que vocês se apegassem a isso, é porque a Natália ela tinha uma cabeça, eu acho que isso está curado, que se não fosse emagrecimento, não tinha como incluir nossos produtos. E, sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acho que isso não tem nada a ver. Mas isso é uma coisa que a pessoa pensa no primeiro grau. Talvez vários de vocês tenham um pouco dessa mentalidade aí. Tem um filme, ele é um filme que conta... Ele tem um lado meio negro, eu não lembro o nome desse filme agora, mas basicamente é uma família feliz, onde tudo é perfeito e maravilhoso. Aí o cara chega com um carro foda. E a partir daquele carro, todo aquele bairro quer ser como ele e as pessoas querem ter aquele carro também. O cara chega com um taco de golfe, todo mundo quer ter também. A menininha tem um tênis tal, uma boneca tal. Então, as filhas dos vizinhos... Alguém já viu esse vídeo aí? Alguém lembra disso? Alguém já viu isso? Não? Já? Eu vou achar o nome desse negócio aí, se alguém lembrar, me fala. Mas ele mostra um pouco isso e, por exemplo, para quem viu um pouco o Quantan, que essa semana, acho que foi quarta-feira, deu workshop, cara, basicamente é o seguinte, para mim, que sou um cara muito mais técnico, tipo, o que ele explicou? Porra, nada, contou história. Mas, na verdade, esse é o modelo de negócio dele. É um modelo baseado num estilo de vida que inclui usar os produtos. Então, se você quiser fazer parte da minha vida, entrar para o meu clube, ser o meu amigo, né? Eles têm lá o French Heroes. Se você quiser fazer parte desse clube, dessa comunidade, você vai ter que fazer coisas que a gente faz. Nós não vamos mudar por conta de você. Para você entrar aqui, quem muda é você. Ou seja, então, às vezes o cara já está vindo até trincadinho, saradão. Pode ser. Por exemplo, quando ele estava vindo lá jogando rugby, ele não estava gordo. Ele estava bem. O nome do filme é Amor por Contrato. Isso aí. Obrigado. Então, galera, na verdade é o contrário. E aí, entrando um pouco nesse afunilamento do nicho, por exemplo, a Natália estava sofrendo para falar de emagrecimento. Doída, não conseguia todo dia. Vários dias eu ajudei ela com conteúdo, eu peguei material do nosso e-book que eu escrevi e tal, e eu montei o conteúdo com ela, e eu falei, pô, mas vem cá, na verdade, se a gente estivesse hoje com o espaço aberto, eu não ia ter esse tempo para montar conteúdo, eu ia ter que estar atendendo. Eu acho que a gente está num caminho ruim, cara, e no final das contas ela estava assim, saiu um peso das costas dela. Eu falei, vem cá, se a gente pensar um pouco nesse teu público, esse público que mais te adora. Aí eu comecei com a seguinte pergunta. Gente, vocês já têm cliente, então a gente não parte de um achismo do zero. Mas veja bem, muitas pessoas têm que partir de um zero, de um achismo. E não é o nosso caso, porque vocês já têm algum cliente. Eu comecei a pedir para a Natália assim, fala uma cliente tua maneira, assim, que tu gosta. Fala cliente maneira do espaço. E ela foi dando nomes de cliente. Eu falei, o que essas pessoas têm em comum? Elas estão lá por conta de quê? Todas estavam lá por conta do social, da comunidade.
Elas não eram tão novas quanto a Natália achava que esse era o público-alvo dela. Mulheres de 25, 30, na verdade, já está passando de 35 para cima. Muitas tiazona, e eu tentei provar para a Natália que eu acredito que muitas dessas mulheres, quase que algumas vezes olham para a Natália como uma filha, ou como elas eram 10, 15 anos atrás, ou como elas gostariam de ter sido. No 15 anos atrás, onde tinha muito mais proibição, a mulher tinha muito menos espaço, etc. e tal. Sabe por quê? São essas mesmas tiazinhas, olha como é que acontece. A gente vai entrar na estrutura do lançamento. Eu não quero me alongar aqui para não passar de 8, mas, na verdade, existe pré-lançamento e pré-lançamento. E o lançamento semente. Basicamente, aqui, a gente vai formando uma escadinha para testar se o que a gente está fazendo funciona. E tem que funcionar em ambos os lados. Tem que funcionar para mim, de não me doer, construir conteúdo com a minha audiência, agregar valor, convidá-los para estar junto. Não pode me machucar. Então, eu tenho que ter facilidade em fazer isso. 2, eu tenho que ter alguém que, de fato, consome isso. Porque se eu estou falando sozinho e só é bom para mim, não está ajudando ninguém, não presta. E, basicamente, quem bate cartão nos vídeos da Nádia? As tiazinhas. A tia bate cartão, as tia adora a Natália, compra os produtos e querem as coisas. E tem um monte de tia lá, 99%, elas são super vaidosas, elas gostam de se cuidar, elas já cuidaram da família, ou seja, elas têm várias coisas em comum. Então, basicamente, o que eu ajustei com a Natália, eu falei, cara, olha só, presta sua atenção, para vocês saírem daqui, estruturar essa parada desse nicho de vocês. Quando vocês olham para o espaço de vocês, vocês estão vendo todo mundo que circula aí. Ai, esse aqui é perneta, serve. Trabalha aqui, trabalha na região, mora ou trabalha por aqui? Serve. Vou te presentear com almoço. Vem comigo, vamos emagrecer. Quando você olha lá pro... Tá vindo uma gordinha. Ah, não, tá tudo bem. Tá vindo uma muito arrumada. Não, também serve. Tá vindo uma descalça. Ah, véio, se trabalhar aqui na região, serve. Só não pode falar que mora ali na esquina ali de Bala Marquise, que aí ela não vai ter dinheiro, senão ela serve. Ou seja, quando a gente tem uma loja, um ponto físico, uma das coisas que mais tangem o público-alvo é se ele é daquela região, frequenta aquela área. Só que a internet não tem fronteira. E quando a gente opta por uma multinacional que entrega em 95 países, mas não tem fronteira mesmo, porque tem brasileiro trabalhando em tudo quanto é lugar. Então, eu prefiro que a Natália foque nesse perfil, que é um perfil bem afunilado, e se torne a número 1, talvez número 2, do mercado de emagrecimento, de saúde, de bem-estar, daquele pequeno mercado, porque esse pequeno mercado, essa faixa de idade mais específica, essa dor que é muito mais específica, essa aspiração que é muito mais específica, na rede social são milhões de mulheres. No bairro de Botafogo é meia dúzia só. No bairro de Botafogo tem que ser mais abrangente. Na rede social, não. Porque na rede social eu vou pegar um universo muito maior. Beleza? Agora, veja bem, é bem nítido. Por exemplo, o Rafael ele anda acompanhando uma menina que faz uma live semanal de treinamento sobre engajamento. Muito legal. Só que a menina é menininha. Ai, meus queridos, agora eu vou ensinar. Mano, eu não consigo escutá-la 5 minutos que eu fico surtado. Mas ela fala igual o Rafael. Voz melosa igual, velho. Ou seja, o Rafael tá louco, apaixonado. Ele encontrou tipo assim, a alma gêmea dele, tá aprendendo horrores sobre Instagram com a menina. Entendeu? Por exemplo, eu vejo tráfego com o Pedro Sobral. Cara, essa terça-feira ele mandou um cara tomar no cu, no meio da parada, 1000 pessoas assistindo. Ele falou, hã? Depois, Natália disse que ele pediu desculpas no Instagram. Mas ele mandou o cara, ele virou e falou assim, meu irmão, você entra aqui na minha sala e você quer falar mal de mim? O cara falou que não estava aprendendo nada. Ó, antes que eu me esqueça, vai tomar no cu. Ele mandou assim, velho, tinha ao vivão. Meu Deus do céu. Então, assim, ele é mais ogruzão. Talvez não seja teu estilo. Tem coisa dele que me incomoda. Tem coisa que não. Tem coisa que eu acho que tá tudo bem. Entendeu?
Então, o que eu quero te dizer é que na internet, como é muito abrangente, dá para arrumar bem esse público. Gente, dá para arrumar muito bem. Então, eu queria que vocês tivessem um pouco de segurança. É o seguinte, Ale, como é que vai ser depois, principalmente para mim que tem um espaço? Tu volta para o teu espaço e ali você vai entender que é teu público local. É a galera que está ali, não muda nada. Mas para esse projeto online, você vai pegar um público mais específico. Eu quero que vocês tenham consciência de voltar lá no vídeo de vocês. Ai, Ali, eu falei pouco da minha história no vídeo. Faz um novo vídeo falando mais da tua história, das tuas dores, de como você se conectou com o nosso modelo de alimentação, qual eram as tuas dores, o que você buscava. Vários de vocês falaram sobre isso, mas pode botar isso um pouco mais no papel. E tentem pensar em quantas pessoas tem nessa mesma situação, tá? Para que você, obviamente, na internet, busque mais esse perfil. Eu vou falar com mulher, tem um jeito de falar com mulher. Eu vou falar com mulher nova, tem um jeito. Eu vou falar com mulher mais velha, de outro jeito que fala. Mais educadinho. Eu vou falar com homem. Meu irmão, porra, agora nós vamos perder essa barriga, hein? Puta que eu pariu. Barriga chega. Nada de barriga de chope. Valeu, galera. É uma coisa. Se eu falar com a mulher que nós vamos perder a barriga de chope, ela vai ficar chateada. Não é o público que vai conectar com esse assunto. Vai ter um jeito de falar. Por isso que eu quero que vocês, obviamente, refaçam esse exercício e peguem um pouco do que vocês já colocaram lá do Google Keep. Revisem como, para quem é casal, revisem como casal. E vocês vão refazer isso dentro do Google Class, bem conectado com quem são vocês, bem conectado com aquela filosofia. O que eu gosto de falar? Se eu tivesse que ficar falando por horas, o que eu falaria? Sabe qual tem sido o meu desafio agora? E eu ando perguntando para algumas pessoas que têm essa pegada. Por exemplo, para mim é muito mais fácil falar de negócios, de como ganhar mais dinheiro aqui, de mentalidade, mas muito mais ajustado para negócio do que para emagrecimento. É muito mais fácil para mim. Eu sou muito mais inspirado no livro que conta histórias de pessoas que tiveram sucesso, não que ficaram magras. Como é que eu posso transformar esse assunto que eu gosto de falar, que eu sou interessado numa máquina de vendas? Eu não tenho essa resposta ainda. Mas eu tenho perguntado a algumas pessoas na rede social que são mais desse nicho, falam mais disso. Eu estou esperando alguém me responder e me ajudar, entendeu? Então, bora fazer esse exercício. Deixa eu encerrar aqui para a gente começar lá. E daqui a pouco, mais tarde, eu vou jogar o link do Google Class para vocês poderem acessar aquele link pelo computador ou pelo celular. Combinado? Valeu, pessoal. Show? Bom? Para cima. Vamos embora para outra sala que já vai dar 8 horas. A gente se vê lá. Vou fechar aqui.